Olá, pessoal! Como vocês já observaram, a matemática é um instrumento para o tricô. Então, vamos aprender a utilizá-la conhecendo as proporções para a confecção de uma blusa. Quando terminar essa aula, vocês vão ser capazes de fazer uma blusa simples, né? Essa blusa é uma blusinha reta, decote canoa, portanto, reto, e a manga tem aumentos e vocês vão aprender hoje como fazer aumentos até a cava. Quem na internet já não observou blusas com pontos bonitos, bem acabadas, porém ao olhar elas nos incomodam. Parece que a gola ou cava tá muito apertada ou então ela tá muito larga em relação à sua altura. Isso é falta de conhecimento sobre proporção que a gente tem que levar em conta quando vai fazer uma blusa. Então, o que é exatamente isso? Nós vamos pegar a largura que nós temos total e vamos dividir por 3. Com isso, nós vamos achar tanto na largura como na altura, que vocês vão pegar a altura total e dividir também por 3, nós vamos ter 1/3 de cada parte necessária para fazer a blusa. Tendo isso, o que quer dizer? O meu primeiro 1/3, ele se refere à cava, já com arremate e a diminuição, e o ombro. Então, a mesma coisa para o outro terço do lado oposto. Esse centro que não está colocado, ele está se referindo ao decote. O primeiro 1/3 na altura, que ele vai me dar na linha do busto, ele tá me falando da altura da cava. A segunda linha é a linha da minha cintura. Se eu quero fazer uma roupa acinturada, eu vou precisar ter esta referência, essa medida. Eu tenho que ter a largura da cintura para poder fazer o meu, no caso, aumento. A última linha é considerada a linha do quadril. Manga, nós vamos dividir a altura total em 3 partes. Então, nós vamos ter do punho ao cotovelo, do cotovelo à cava, da cava até o ombro. E vamos considerar como aqui o centro da cava, porque a gente tem a parte da frente e a parte que vai para as costas. Uma forma, meninas, de distribuição de pontos, quando se trata de decotes e ombro e cava, seria fazer esta proporção. Ou seja, eu pego o meu número total, 26 centímetros, com a minha amostra eu transferi para 41,6 pontos, arredondando 42 pontos, dividi pelos 6, deu 7 pontos. Então, eu vou lá nos meus 1/6 divididos, 6 partes, pego a primeira parte, meu primeiro 1/6, que equivale a 7 pontos, ela vai se tratar do arremate da cava, mais a diminuição da cava, que depois a gente segue reto. Segundo 1/6, mais 7 pontos, é a largura do meu ombro. 2/6, seria 14 pontos, se refere ao decote. E a mesma coisa para o outro lado, 1/6 para ombro, 1/6 para fazer a nossa cava. Se eu for fazer a blusa canoa que eu sugeri para vocês, como sendo a primeira blusa, eu posso fazer simplesmente reto, então eu teria 14 de manga, 14 de decote, 14 de manga. Eu posso também arrematar alguns centímetros e seguir reto, tá? Isso é ao critério de cada um. Na altura, nós vamos seguir o mesmo padrão explicado acima. Pegar a altura
dividir por 3 e a gente vê qual seria a proporção que a gente teria de carreiras em cada parte. Isso é uma coisa fixa? Ai, deu 19, 19, então eu tenho que seguir isso. Não, isso é uma base que vocês vão ter, que pode ser preciso para algumas pessoas e para outros vocês têm que fazer alguma modificação. Por quê, gente? As pessoas não são iguais. Há pessoas com braços mais estreitos ou mais largo, eu vou ter que mudar com isso daqui. Posso ter o ombro mais largo, o ombro mais estreito, ter o pescoço mais grosso. Vejam, o pescoço de um homem, por exemplo, e de uma mulher não é a mesma proporção. O que é importante é que vocês tenham essa referência e a anterior que eu dei a vocês, e aí vocês vão trabalhar o que vocês precisam, brincando um pouco com esses números, sem, portanto, ser nada exuberante. Porque se for exuberante, então vocês vão ter um trabalho desproporcional. Então, vocês têm que ter as referências, saber das proporções, vocês têm que ter amostra para transformar os centímetros em números de carreira e vocês têm que ter a medida própria de cada pessoa. Bem, pessoal, como que nós vamos fazer os aumentos de uma manga, neste caso, até a altura da cava, porque nós estamos interessados em fazer uma blusa reta. Então, vamos supor, como exemplo, que nós chegamos a esse resultado na manga. Primeira coisa que eu vou ter que fazer, lembra lá do pontinho central nas nossas proporções? Os 19 pontos que eu encontrei, multiplicar por 2, que vai dar 38 pontos. Então, não são 19 pontos, mas 38 pontos que eu vou precisar para ter a largura total para a cava da frente e cava das costas. Segunda coisa que eu tenho que fazer, eu peguei os 38 pontos que eu tenho do total da cava, tirei dos 13 do punho, me deu um 25. Arredondei para número par, para 24, que seria o número total de diminuições ou aumento. No nosso caso aqui, eu estou falando de aumento porque eu estou partindo que eu iniciei do punho para a cava. Se fosse o contrário, da cava para o punho, seria a mesma coisa, mas eu estaria fazendo diminuição, tá? O cálculo é igual. Então, nós vamos manter aqui o aumento. Feito isso, não são dois lados que eu tenho que diminuir, porque não. Então, eu divido esses 24 pontos que eu achei por 2. Então, na realidade, eu preciso de ter 12 diminuições de cada lado, no caso de um ponto. Nós vamos considerar a diminuição de um ponto. O que eu preciso saber agora? De quantas em quantas carreiras eu tenho que fazer essa diminuição? Eu pego o número, altura total, 38 carreiras, divido pelo número de diminuições que eu já encontrei, que são 12, dividido vai dar 4. Resumindo isso aqui, o que eu teria que escrever? Eu teria que saber isso aqui, ó. Eu vou aumentar um ponto de cada lado, cada 4 carreiras, 12 vezes. Com isso, o cálculo já está resolvido, é só trabalhar e tecer. Até a próxima, pessoal!